e consultores existenciais, Cauim e Ianin. A paz não exige fazer. Olá, queridos não ouvintes da Rádio falar. Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo, né? Nós somos Cauim e Ianin, somos da Coexiste. A Coexiste é uma escola de treinamentos existenciais. Nós desenvolvemos metodologias para o treinamento da mente, para que você possa se conhecer melhor, para que você possa saber o que é a vida, o mundo e aplicar no seu dia a dia toda a sabedoria milenar que todos os mestres já trouxeram para esse planeta algum dia, né, em algum momento. E também somos estudiosos do curso do livro Um Curso em Milagres, no qual os treinamentos da Coexiste são totalmente voltados para o entendimento pleno desse livro, desse conteúdo precioso que foi dado à humanidade. E no primeiro ano de curso, você faz os 365 exercícios do livro, junto e em conjunto com a sua turma, que no caso é a turma 31, já é a 31ª turma que nós estamos formando, para que a gente possa ajudar as pessoas a receberem, aplicarem, aprenderem efetivamente o conteúdo desse livro, Um Curso em Milagres. Tá bom? Então, se você tiver vontade, se seu coração pedir esse treinamento profundo, sistematizado, ele vai começar no dia 9 de novembro e você pode ter informações pelo site coexiste.com.br. Tá bom? E a gente está agora, até a turma se formar, a gente está fazendo uma série de palestras que vão ajudando você a se inteirar de como é isso, de como isso tudo funciona. São temas que vão ajudando você a entender o que seria melhorar a consciência sobre a sua própria existência. Exatamente. Né? Então, aos sábados, às 15h30, das 15h30 às 17h, acontecem palestras. Entra no site ou acompanhe as nossas redes, @coexisteoficial, principalmente no Instagram, para saber todos os temas de palestras. As palestras são gratuitas, tá bom? Inclusive, aos sábados, às 18 horas, a gente abre uma live no YouTube respondendo perguntas. Perguntas sobre a Coexiste, perguntas sobre a existência, enfim. Perguntas sobre o livro Um Curso em Milagres. Isso, tudo que você... Dúvidas existenciais que você possa ter, a gente responde ao vivo no YouTube, numa live, às 6h no sábado, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá para o tema do programa Sabedoria na Prática de hoje. E, em homenagem à Semana das Crianças, nós vamos falar sobre as crianças de Deus. Vamos falar sobre a sabedoria da inocência das crianças. Crianças de Deus que todos nós somos. É isso. Ok? Sabe, gente, é muito fácil admitir que uma criança precisa ser orientada, não é mesmo? Todos nós entendemos que as crianças precisam de algum nível de orientação. E mesmo quando uma criança não segue uma orientação, ou não entende, ou ela se equivoca, mesmo assim, a gente não acredita que ela perdeu a sua inocência, né? A gente entende e ensina, procura ajudá-la a aprender, né? E, aliás, esse é um grande papel que nós temos, é ajudar na orientação, né? Porque essa visão inocente que nós temos das crianças, né? Que quando ela não entende algo ou ela não segue uma orientação, você não acredita que ela é má ou que ela é culpada. Você só orienta novamente até que ela aprenda, né? Então, a gente precisa estender isso para todas as pessoas. Essa habilidade que nós temos de ensinar quantas vezes for necessário para uma criança, né? Para todas as pessoas. Porque, independente da idade que temos no mundo, diante de Deus, nós somos todos as suas crianças inocentes, que jamais perderão a sua inocência, independente dos equívocos que tenham cometido no mundo. Sim. Ok? Deus sempre apenas nos orienta. Deus está sempre perto de nós, sempre orientando as suas criações, sempre orientando as suas crianças inocentes, que na verdade é o que todos são. E nós precisamos manter essa sensação interna de inocência,
Porque quando a gente perde a nossa inocência, significa que a gente está saindo da inocência e indo para uma sensação de culpa. Porque também é muito fácil confundir inocência Sim. com ingenuidade. Sim. Então, acho importante esclarecer isso. Porque o tema que estamos falando hoje não se refere à ingenuidade, mas se refere à sabedoria decorrente do reconhecimento da inocência. Então, precisa entender muito bem isso. Né? Somente quando se reconhece a verdadeira inocência, que é garantida por Deus, é que perdemos o medo de Deus. E aí a gente se permite ser orientado por Deus. Quando a gente reconhece, se lembra que nós somos inocentes, que Deus nos fez inocentes, aí a gente perde o medo de Deus e se permite ser orientado por Deus. Sabe aqueles momentos inspirados que todos buscam? A inspiração, os insights, a orientação superior só é possível se você tem certeza da sua inocência. Porque aí você perde o medo de receber essa orientação. Porque quando você recebe essa orientação, é um contato com Deus que você tem. Então, se você tiver medo de Deus, algum receio, você não vai receber orientação. E se você tiver culpa, você vai sentir medo de Deus. Ok? Então, a gente precisa entender muito bem a diferença entre ingenuidade e inocência. Isso, é importantíssimo. Ok? Então, o que é ingenuidade? Ingenuidade é basicamente acreditar em coisas que não existem. Você acredita numa coisa, fica achando que aquilo é real, fica achando que aquilo é assim mesmo, e de repente não é nada disso. Veja bem então, inocência é a ausência de culpa, ok? Quem é inocente não é culpado. Inocência é a ausência de culpa. E ingenuidade é a crença em coisas que não existem. Simplesmente assim. Sim. E quando você acredita em coisas que não existem, em cima dessa crença que você adquire sobre coisas que não são reais, você começa a gerar expectativas. Você gera expectativas em cima das coisas que você acredita que sejam, mas não são. Então, se você parte de uma crença em cima de coisas que não são reais, as suas expectativas em cima disso também são tão irreais quanto. Então aí você acaba se frustrando, acreditando que as coisas vão acontecer de um jeito que você está imaginando e não acontece. Então, ingenuidade também é ter expectativas de que o que não pode ser possa vir a ser. Né? Entendeu? Mas um dia vai dar. Então, assim, acreditar em coisas que não são possíveis, que não são realistas, né? Ingenuidade é acreditar no que não é, não é importante se isso está vindo de alguém ou de uma situação, entendeu? Vindo de uma pessoa ou de uma situação, de uma cena. Acreditar no que não é. Acreditar no que você está imaginando ou uma expectativa vã que não tem consistência para acontecer, né? Isso é ingenuidade. Tá, isso independente se as suas expectativas são sobre coisas que são desejáveis para você, que você acha que são coisas boas, que precisariam acontecer para você achar que deu tudo certo, né? Ou se é uma expectativa de coisas que você considera ruins, né? Que você fica com medo que aconteça coisas que elas nem vão acontecer, porque é impossível acontecer aquilo. Quantas vezes você ficou preocupado com coisas que nunca aconteceram, né? Aliás, eu acho que praticamente sempre, né? Sempre. É o dia a dia das pessoas. Porque você fica pensando que as coisas vão acontecer de uma certa forma e você fica preocupado com aquilo. E quando você vai ver, não acontece exatamente daquele jeito que você achou que poderia acontecer. Acontece do jeito que é, entendeu? Então, porque, assim, as coisas acontecem como uma resultante de todas as premissas envolvidas num sistema infinito de premissas, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque a gente não tem todas as premissas para saber exatamente como serão as coisas, né? E aí, é muito fácil ficar imaginando como seria. Isso é ingenuidade, porque não vai acontecer assim. Inclusive, você convive com pessoas e fica imaginando que as pessoas vão se comportar de uma certa forma.
Isso, E aí, ingenuidade. ingenuidade. Porque você não está considerando a estrutura de crenças sim. das pessoas. As pessoas têm um jeito de pensar que determina o comportamento delas. Se você presta bastante atenção, se você ouve bastante, se você quer compreender as pessoas, você acaba sacando, você acaba identificando o jeito que ela pensa, e aí você sabe o que você pode esperar dela ou não, porque ela não vai se comportar de um jeito diferente do que ela pensa. Então, se você souber o que ela pensa, você já sabe o que você pode esperar dessa pessoa e não fica ingênuo esperando que a pessoa se comporte de um jeito diferente do que ela pensa. E quando ela se comporta de um jeito diferente do que você imaginava que ela iria se comportar, é muito fácil você atribuir culpas à pessoa. Né? É muito fácil você culpar a pessoa porque ela não se comportou do jeito que você queria que ela se comportasse. Só que quando você culpa as pessoas, você está tentando mostrar para ela que ela perdeu a sua inocência. Então, esse clima onde as pessoas ficam se culpando são climas de medo. São climas de conflito, onde as pessoas entram numa defesa, porque quando a pessoa entra no medo, ela se defende. Quando ela se sente atacada, ela se defende. Então, esse clima de ter expectativas que não vão acontecer é um clima que vai acabar caindo no medo, vai acabar caindo em culpa, tanto você sentindo culpa quanto você culpando as pessoas, né? E isso gera nas relações muito medo na hora de se relacionar. E as pessoas se fecham e os relacionamentos ficam difíceis. E aí, se você fica vivendo nesse clima de medo, você não se permite ser orientado verdadeiramente. Porque para que você consiga ter uma visão realista das coisas, você precisa de orientação. Todos nós precisamos de orientação. E nós precisamos de uma orientação justa, certeira, precisa. Quando Jesus falou, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, é porque você precisa, criança de Deus, você precisa ser instruído pelo seu pai. Okay? Pois é. Então, não esqueça, criança de Deus, não se esqueça de consultar a Deus, porque Deus tem orientações precisas para te dar todos os instantes que você pedir essas orientações. E isso não tem nenhum problema, porque mesmo que você tenha se equivocado durante muito tempo, mesmo que você tenha cometido equívocos que para você são muito culpáveis, e você tenha se sentido culpado, é uma sensação que você sentiu, não é uma sensação que Deus atribuiu a você. Porque Deus nunca culpou você de coisa nenhuma, porque Deus confia em você e Deus sabe que aquilo que Ele te deu é eternamente imutável. O que você é, o que Deus te deu, a vida que Deus te deu, a existência que Deus te deu é imutável. E é por isso que Deus não vai culpar você, porque por mais que você tenha imaginado coisas sobre você e tenha agido no mundo conforme as coisas que você pensou, Deus não condenou você, porque Ele sabe que o que você pensou não é verdade sobre você. E as ações que você teve com base no que você pensou sobre você são ações que você viu dessa maneira, ou que as pessoas viram dessa maneira, mas que, na verdade, não são ações nem pensamentos que mudaram o que Deus te deu. Então, diante de Deus, você está sempre santificado, porque a sua natureza é invulnerável. Espiritualmente, que é a nossa natureza é espiritual, espiritualmente, na nossa relação e em espírito com Deus, nós nos mantemos intactos para sempre. A nossa vida é eterna, eternamente imutável. No mundo a gente vê, né, as pessoas nascem, são crianças, depois viram adolescentes, depois viram adultos, aí ficam mais velhos, mas diante de Deus não é assim. Diante de Deus nós somos imutáveis, diante de Deus nós somos as eternas crianças inocentes, que brincam com as suas imaginações, mas
que são imaginações que já estão perdoadas por serem imaginações, né? Então não importa, né? Se você está acreditando em algo que alguém está expressando, né? Através de palavras, ações, enfim. Ou se você mesmo está interpretando fatos, gerando expectativas impossíveis que não correspondem aos fatos e que não vão gerar em você, né? Não vão gerar o que você acredita só porque você acredita. E sendo essas expectativas desejáveis ou não, como o Cauim estava falando, né? Se você está gerando expectativas impossíveis ou se você está sendo ingênuo porque isso não vai acontecer, ou se você está assistindo alguém fazer isso, não importa, nada importa. Qual é a nossa função? A nossa função no mundo, como professores e aprendizes, é desfazer a ingenuidade e resgatar a inocência. Isso. Nós temos essa função, sabe? Sim. Que nessa Semana das Crianças, todos possam ser vistos como crianças de Deus. Isso. Inocentes como sempre foram, porque elas foram criadas por Deus. E quando você enxerga essa inocência, né, seja com as crianças, mesmo crianças, né, de corpinhos pequenos, sejam com os adultos, ou até com a gente mesmo, que a gente possa se olhar, se ver como crianças inocentes, né? Nós precisamos nos lembrar que, como filhos de Deus, nós somos todos crianças de Deus e que, mesmo quando nós nos equivocamos com ilusões, com coisas que não existem, nós não perdemos a nossa inocência, porque inocência é algo que a gente recebeu de Deus. A gente pode pensar em culpa, a gente pode nos julgarmos culpados, a gente mesmo atribui culpas para nós, mas a verdade é que todos são crianças de Deus. E nós temos uma sabedoria interna, né? A inocência faz com que o reconhecimento da sua própria inocência e também da inocência do outro faz com que você acesse essa sabedoria. Porque nesse reconhecimento você se lembra de você e você acessa essa sabedoria interna que nos é mantida por Deus, né? Que sempre nos lembra que recebemos tudo dele, recebemos todos os atributos dele. Isso faz com que isso seja mantido. Como foi ele que deu, está em nós até agora. Isso faz com que as suas criações sejam como ele. Se ele estendeu os seus atributos para a sua criação, então nós nunca deixamos de ser inocentes, amáveis como Deus. Nós somos o próprio amor de Deus, né? E a nossa realidade, ela é absolutamente inocente, ela não muda, nossa realidade não tem nada a ver com os nossos pensamentos. Toda culpa, toda raiva, toda vingança está nos pensamentos, nos julgamentos que fazemos, nos pensamentos. Não está na vida, não está na nossa realidade, só nos pensamentos. Então a nossa realidade se mantém em eterna sabedoria, amor e perfeição. Isso pode ser acessado se você se lembrar de que você é uma criança, um filho de Deus inocente. Que essa semana isso seja lembrado e relembrado, que você olhe para todas as pessoas e se lembrem que todos são crianças. E se estiverem tendo comportamentos estranhos, lembre-se que pode ser uma criança com medo apenas. Exato. São apenas crianças com medo, que estão se sentindo perdidas, longe do pai, né? Longe de casa, se sentindo muitas vezes abandonadas, sozinhas, e que precisam de carinho, precisam de aconchego, precisam de amor, precisam ser entendidas, compreendidas, assim como você também precisa, nós também precisamos. Todos precisam ser compreendidos, entendidos e recebidos, acolhidos, né? Receber aconchego que lembre da nossa casa, do nosso ninho, do nosso conforto em Deus. Essa é a nossa função no mundo, gerar essa lembrança. Sim, porque na verdade ninguém foi abandonado nunca, né? Deus sempre esteve conosco em todos os instantes. A gente aqui na hora do medo, a gente se fecha e não percebe, não sente isso, não vê que Deus está conosco todo o tempo e fora do tempo também, porque na verdade a nossa relação com Deus é atemporal. Né? Porque quando a gente fala de eternidade, né?
Uhum. Eternidade não é um monte de tempo. Eternidade é ausência de tempo. A Então, eternidade é o não tempo, é atemporal. E é nesse lugar que nós nos encontramos com sim. Deus. Então, para a gente resgatar essa relação com Deus e se lembrar dessa sabedoria interna que nós temos, numa mente compartilhada com a mente de Deus, que na verdade a nossa casa é a mente de Deus. Nós estamos todos unidos na mente de Deus. E para a gente se lembrar de que nós estamos na mente de Deus, nós compartilhamos a mente com Deus, e aí está a nossa sabedoria como crianças de Deus, que podem compartilhar a mente com Deus. Essa é a nossa sabedoria. E que a gente possa agora aproveitar até essa semana, que eu estava falando, Semana da Criança e tal, que vamos lembrar uma coisa que a gente sabe fazer. Quando a gente olha uma criança, quando você olha para uma criança, você olha nos olhos dela, você fica olhando para ela, se você ficar olhando, você vai ver que ela tem uma pureza dentro dela. Você vai ver que ela tem uma coisa muito divina, que você ama. Isso, você ama. E mesmo quando ela está fazendo uma rebeldia, quando ela está fazendo batendo pé, sabe assim, fazendo uma rebeldia mesmo, né? Assim, você olha assim e você vê que ela não é má. Ela só está, ela não está conseguindo entender as coisas. Uhum. Ou ela está com medo, Uhum. ok? Ou ela está com medo. Ou ela acha que ela quer uma coisa e ela acha que alguém vai tirar aquilo que ela quer. Então ela quer defender os desejos dela. Mas você olha para ela, mesmo que ela esteja fazendo birra, é isso que eu queria lembrar. A palavra tinha fugido. Mesmo que ela esteja fazendo uma birrazinha, ela está fazendo uma birra em cima do que ela acha que ela precisa, mesmo que ela não esteja precisando daquilo. E ela acha que tem que ser do jeito que ela quer e tal. Mas no fundo, ela é um serzinho incrível que precisa de amor, que precisa de orientação. E todos nós precisamos de orientação porque somos filhos de Deus. Nosso Pai nos orienta incondicionalmente, atemporalmente, em todos os instantes, no tempo e fora do tempo. Podemos manter essa relação com Deus eternamente. Nós nunca estaremos separados de Deus. E aí está o lugar da nossa sabedoria. Nós precisamos permitir que o nosso Pai venha até a nós. Uhum. E que Ele possa realmente, assim, é uma permissão que nós temos que dar, na certeza de que a gente merece. Nós somos dignos, sim, da orientação de Deus. Então a gente pode abrir a nossa mente, pode entregar os nossos pensamentos para correção e deixar que Deus nos oriente. E porque Ele só está esperando a sua permissão. Estamos unidos a Deus a todo momento. É Sim. só deixar que Ele se manifeste. Então, em todos os nossos relacionamentos, vamos lembrar que nós, como crianças de Deus, somos todos irmãos, né? Somos filhos e irmãos, filhos de Deus e irmãos entre nós. Inocentes. Né? Inocentes, que a gente possa se ajudar nessa lembrança do que nós somos e nessa lembrança de que Deus nos acolhe, independente do que esteja acontecendo com a gente aqui no mundo. Ok? Tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre a Coexiste, quiser aprofundar esses assuntos, se você programe para estar na nossa palestra no sábado, às 15h30, acompanhe as nossas redes, @coexisteoficial, ou direto no site coexiste.com.br. Essa palestra é híbrida, tá bom? É presencial e online. Então, se você estiver fora de São Paulo, você também pode participar. Fiquem com Deus, uma feliz Semana das Crianças e mantenham a inocência no coração e o contato com Deus nessa jornada que é de todos. Okay? Receba esse amor que vem de Deus e que está em todas as pessoas. Amém. Tá bom? Beijo, até a semana que vem. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Sabedoria na Prática, com os escritores